Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando nosso café com Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida toda, Senhor, a minha casa, a minha família, tudo o que eu tenho. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Bom dia, irmãos, dando procedimento ao nosso catecismo da Igreja Católica, onde que nós estamos seguindo o índice analítico. Nós estamos falando agora sobre a alegria. Nós falamos sobre advogado, agnosticismo, agora é a alegria. A alegria do céu, parágrafo 1029 e o parágrafo 1030. Hoje nós vamos ver o parágrafo 1029. Conforme o índice analítico do Catecismo da Igreja Católica, lembrando que nós caminhamos junto com a tradição, com o magistério, com a palavra de Deus. E assim nós temos o catecismo, que é essa unidade, do catecismo da Igreja Católica, que nos une com a palavra, com o magistério, com a tradição, para que a gente possa ter um bom entendimento num só coração, num só mover do Espírito Santo. Não tem vários entendimentos, várias denominações, não. É um só entendimento, é uma só igreja, é um só direcionamento. Então o parágrafo 1029 vai dizer assim: na glória do céu, os bem-aventurados continuam a cumprir com alegria a vontade de Deus em relação aos outros homens e à criação inteira. Já reinam com Cristo, com Ele, reinarão pelos séculos dos séculos. Aqui está citando Apocalipse 22:5. E uma citação lá do parágrafo 956, nós vamos estar olhando esse parágrafo 956, que ele vai nos dizer que esse parágrafo que eu acabei de dizer aqui, ele é uma intercessão dos santos, é essa unidade perfeita com Cristo, que os bem-aventurados já estão lá na glória com o Senhor, continua a cumprir com alegria a vontade de Deus. Agora nós vamos ver essa vontade, essa união, no parágrafo 956, nós vamos ver o 955, o 956 e o 957 bem rapidinho, para a gente ter uma boa compreensão. A união dos que estão na terra com os irmãos que descasam na paz de Cristo de maneira alguma se interrompe. Pelo contrário, segundo a fé perene da igreja, vê-se fortalecida pela comunicação dos bens espirituais. A intercessão dos santos, pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os mistérios que alcançam na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Então, irmãos, nós temos essa unidade perfeita com Cristo, como Ele é a cabeça, onde que nós somos a igreja, o corpo místico de Cristo, e nós formamos essa família de Deus. Meu pai e minha mãe são todos aqueles que ouvem a minha palavra e se colocam em prática. E o nosso Senhor nos ensina, Ele nos dá a missão, Ele nos encaminha, Ele encaminhou os apóstolos. Vamos ver agora, em 1 Timóteo 2:1. Ele vai dizer assim, no versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. A oração por todos é o título da Bíblia da Ave Maria. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens. Então aqui tem uma recomendação que nós devemos suplicar, fazer orações uns pelos outros. O irmão ora por mim, mas daí como que nós vamos compreender que nós estamos com essa unidade com os irmãos? Por quê? Porque esses irmãos morreram na graça com Deus, na unidade perfeita. Os santos, eles tiveram essa comunhão aqui com Jesus aqui na terra e permaneceram nessa comunhão no céu. Nós vamos ver lá. Então nós vamos pegar a palavra no livro de Apocalipse,
capítulo 6, versículo 9 ao 10. E clamavam em alta voz. Versículo 9. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários. E clamavam em alta voz, dizendo. Então, esses irmãos, eles estão lá junto na unidade, a visão de João, no momento que ele tem essa graça de ir ao céu e ver o que estava acontecendo. Então, nesse discernimento com a igreja, diante dessa palavra que comprova que os homens santos estão na glória com Jesus Cristo, nessa unidade perfeita, adorando a Deus e clamando em alta voz. Então, aqui nos consta isso. No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são a oração dos santos. Então, nessa visão de João, os anciões levavam as orações dos santos, né? Então, irmãos, aqui mais um motivo que é a intercessão dos santos. E nós vamos decorrendo aqui, a gente vai vendo. Aqui nós estamos vendo assim também, nessa intercessão, que Jesus é o único intercessor, porque ele era o divino e o humano. Mas nós somos participantes de Cristo na igreja de Cristo, na unidade perfeita com Cristo. Então, se nós estamos nessa unidade perfeita, agora nós vamos ver aqui essa unidade perfeita, como Jesus nos dá essa missão e nos une a Ele, né? João 20, 21. Então, João 20, 21 vai dizer aqui. Vamos lá, vamos pegar. Primeiro eu já deixei marcadinho para adiantar. João 20, 21. Vai dizer assim. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se em ver o Senhor. Disse-lhes outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu envio a vós. Então, nessa unidade com Jesus, ele envia ali os 12 apóstolos para que esses homens, o que eles vão fazer? Olha só, soprou sobre eles o Espírito Santo, e aqueles que perdoar os pecados, eles serão perdoados, e aqueles que retiverem, eles serão retidos. Então aqui já começa essa unidade, essa comunhão. Olha a missão, olha o mover de Deus, a unidade com Cristo. Esses homens perdoaram os pecados, sendo que só Deus podia perdoar os pecados. Então olha só, o mover de Deus na unidade, Jesus, o nosso único intermediador, nos dando essa missão da unidade com Cristo. Então quando nós nos unimos a Cristo, no mover do Espírito Santo, nós temos essa unidade perfeita. E aí, por isso, irmãos, que nós colocamos diante da nossa santidade, e os santos conseguem essa unidade a um grau de estar na presença de Deus, levando em oração as intercessão, intercedendo pelos irmãos. 2 Coríntios 5,18. Vamos lá. 2 Coríntios 5,18. Vai dizer assim. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho e eis que tudo se fez novo. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o mistério dessa reconciliação. Então ele nos confia o mistério da reconciliação, que é essa intercessão, que é o pedir, que é clamar um pelo outro, que é nós estarmos diante da glória de Deus, na presença de Jesus Cristo, com essa unidade perfeita. E aí, irmãos, eu quero fazer uma citação aqui de São Cipriano de Cartago, na carta dele 56. Aliviemos os fardos e as aflições uns dos outros, pelo amor mútuo, para que se algum de nós partir primeiro, nosso amor possa continuar na presença do Senhor, e nossas orações por nossos irmãos. Os irmãos não cessem na presença do Pai misericordioso. São Cipriano de Cartago. Então, assim, nessa unidade do amor, nós oramos um pelos outros aqui, e aquele que for primeiro, ora por aqueles que vão ficar. Intercede junto ao Pai, diante da misericórdia por nós. E aí, irmãos, tem as citações que falam, assim, que nos ensina na palavra, que Deus dá a graça, que dá a graça de nós termos essa oração, de termos essa meditação, dessa unidade perfeita com Deus, caminhando e buscando em busca da santidade. Então nós intercedemos aqui,
e a igreja continua intercedendo lá. E aí nós temos essa unidade, essa família de Deus na unidade perfeita com o Senhor. E assim, irmãos, é uma unidade que nos leva ao céu. Por isso, coloca a mão no teu coração e diante da tua fé, não tenha dúvida na intercessão dos santos. Não tenha dúvida da unidade perfeita desses santos com Cristo. E nessa unidade perfeita, lhe é dada a missão, onde que é de interceder, como nós vemos no profeta Daniel, como nós vemos também em vários homens de Deus que receberam a graça de interpretar sonhos, de ter a visão do sonho de quem ainda não tinha comentado. Então é a presença de Deus viva no meio de nós, nos dando a missão, nos colocando diante dele, junto com ele, na graça com ele, sabe, irmãos? E é isso que é o mistério de Deus. É quando nós começamos a ver a palavra e nós vamos vendo assim a grandeza de Deus e o que a proporção que ele tem dado para nós diante dos nossos pecados, diante da nossa pequenez, irmãos. Quantas graças nós já temos recebidos diante dos santos, diante da intercessão dos santos, diante da presença desses homens que nos leva a enxergar neles virtudes para que nós possamos viver a graça da santidade. E aí nessa unidade perfeita de amor, um interceder pelo outro, como nós já intercedemos. Mas que nós não paremos de cessar a intercessão. Aqui, lá no céu, a Igreja de Cristo, aqueles que for na graça, que estiver na santidade, unidade perfeita com Deus, intercedendo pelos que ficaram. Que Deus abençoe nosso dia, que venha diante dessas palavras, Senhor, bons ensinamentos. Queridos irmãos, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, uma informação boa. Quem quiser ver melhor essa explicação sobre os santos, intercessão dos santos, professor Eduardo Farias. Procura lá que ele tem um ensinamento. Ontem eu postei no meu status. Maravilhoso esse ensinamento. Vai dar um direcionamento perfeito do que eu tentei passar aqui rapidinho. Mas ele explica ali detalhadamente para quem quiser saber correto, junto com a igreja, né? Com a Igreja de Cristo, a verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um grande abraço, que Deus abençoe.